Do centro-direita é mais convivível. Da direita radical, da extrema-direita, não tem diálogo, Você né? cumprimentou Eduardo Bolsonaro? Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá para se dialogar com fascista, não dá para se dialogar com quem ataca a democracia, não dá para dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida. Esse tipo de gente tem que ser desmascarada. Esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda. Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão é? esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante de um crime, porque senão eu vou chegar pra você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra de macaca, de escravo, de qualquer coisa. E isso é liberdade de expressão. Isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. A extrema-direita tem batido muito nessa tecla, inclusive agora, nos debates das fake news, né? Que, vão se roubar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar acima da liberdade da vida. Quando o que é colocado como liberdade de expressão pode tirar a vida do outro, pode ir contra a existência do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso é crime. O que eu quero saber é o seguinte, a senhora quer participar de comissões que não sejam só as comissões que tratam desse assunto? Eu quero participar da Comissão de Assuntos Econômicos. Exatamente, até porque onde está a importância. Não adianta ficar na retórica, eu preciso focar no dinheiro. Porque se o dinheiro não chega para a política, se o dinheiro não estrutura, não adianta nada a gente ter ideias mirabolantes na Comissão de Mulheres, na Comissão de Direitos Humanos, depois a gente não tem recurso para efetivar essas políticas. E muitas vezes essa visão preconceituosa que singulariza. Parece que eu não posso ser plural, parece que eu não posso ser diversa, parece que eu não tenho direito, que eu só cheguei aonde eu cheguei pelo simples fato de ser quem eu sou, de carregar uma identidade. Você só chegou aqui porque você tem essa bandeira. Quando na verdade não. Existem muitas pessoas negras, existem muitas pessoas trans, existem muitas mulheres que não concordam com o meu discurso. Eu acho isto ótimo, porque demonstra criar pluralidade. Eu não falo em nome de todas as mulheres, eu não falo em nome de todas as pessoas negras e eu não falo em nome de todas as pessoas trans, porque este movimento não é singular. Não basta colocar uma pessoa negra, não basta colocar uma pessoa trans, não basta colocar uma mulher e dizer ela representa todos. Não represento, porque tem pessoas que divergem da minha opinião, tem pessoas que divergem do meu ponto de vista, porque nós podemos e pensamos de formas distintas. Quando eu chego naquele espaço, levada pela minha história, é a minha história que me impulsiona a dizer eu quero disputar a política. Mas eu tenho trajetória. Eu passo pela universidade, eu discuto os mais variáveis assuntos, eu vivo a cidade, eu vivo a precariedade do transporte na periferia, eu vejo a realidade da minha mãe, da minha avó. Eu não falo só sobre ser, até porque as pessoas falam mais sobre a minha condição do que eu mesma, porque eu só existo, eu sou eu, pro outro eu sou trans, pro outro eu sou negra, pro outro eu sou... Eu não acordo todos os dias e falo, nossa, deixa eu me arrumar aqui, eu, mulher negra, transexual, e tentar salvar o mundo. Eu quero ficar bonita, eu quero ficar elegante, eu quero escolher a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor maquiagem, eu quero existir, que é um direito que me é roubado. Então, e diga-se de passagem, tem conseguido. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Então, é de uma crueldade achar que eu vou discutir apenas isso. Não irei discutir apenas isso. Tem um poema do Drummond conhecido, né, que disse, o famoso, quando eu nasci um anjo torto desse que vive na sombra. Lindo esse poema. Maravilhoso. Disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Tal. Adélia Prado, a maior poeta brasileira do momento, né, aquela que o governador do estado dela, o Zema, não sabia quem era. Natural. Zema, natural. Que vergonha não saber. A maior poeta brasileira do momento, que é de Minas. Natural. Né? Ela tem um poema maravilhoso, que ela disse assim, quando eu nasci, um anjo disse, não me disse vai ser gosto na vida, porque esse negócio de ser gosto na vida, ela disse, isso é bandeira para homem. Né? O homem pode dizer assim, eu vou ser gosto na vida, eu vou ser tal. Se mulher não, mulher é plural. E esse poema é maravilhoso, porque dizer, a mulher, ela tem múltiplas faces. Ela nem tem, assim, de ser necessariamente a que afronta como homem. Tem algo de... Ela captou no poema do Drummond, que ela adora, diga-se de passagem, mas ela captou algo ali de essencialmente masculino. Vai afrontar, vai brigar. Disse, não, mulher é plural.
mulher tem que saber negociar. E eu acho isso espetacular, porque ela não tem uma agenda. E é o que eu vejo muitas vezes quando eu falei de amigos negros e tal. Assim, é como se tivesse uma agenda. O nosso Silvio Almeida, que é nosso amigo, ministro dos Direitos Humanos, nosso amigo. Aliás, como ele tem ido aliás, bem, o livro dele está maravilhoso. O que ele fez na Câmara Silvio Almeida, recentemente. Parabéns com aquele girão, aquela coisa horrorosa. Mas o Silvio Almeida escreveu um livro sobre racismo. Os outros livros, ele tem livro sobre Sartre. Mas aí toda vez que puxa o Silvio Almeida para falar... Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Toda vez, esse é o estrutural. O racismo estrutural. Mas toda vez que chama o Silvio para falar, como ele é negro e escreveu um livro sobre racismo, ele tem de falar sobre racismo. Claro. Por que não chamar o Silvio? O Silvio é negro e tem um livro maravilhoso sobre Sartre. Vamos chamar o Silvio para falar sobre Sartre? Ah, não, para falar sobre Sartre, a gente chama branco. Exatamente. Não precisa chamar ele. Né? Então, o seu pensamento é tão organizado, tão certeiro em tudo que a senhora fala, que eu quero saber, chama a senhora para falar, vamos falar de outros assuntos que não sejam mulher trans, homem trans. O que tem te interessado na Câmara? O que você tem feito na Câmara? E eu não estou subestimando essa luta, eu quero que a senhora entenda. Nós estamos há uma hora falando dessa luta. Está super entendido. Não é sobre subestimar ou sobre tirar espaço dessa luta, é sobre abrir leques de possibilidades para que se fale sobre outras questões que também permeiam a minha existência. Porque eu quero a sua clareza na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu quero a sua clareza na Comissão de Assuntos de Segurança. Eu quero a senhora falando de outras coisas. A tua presença no PL de fake news é fundamental. Então, a gente tem, de fato, para preservar a democracia. Exatamente. E para mostrar que a gente não fala só sobre isso, e mesmo quando estamos falando sobre outros temas, estamos falando a partir desses pontos. Não precisamos falar só sobre isso. Então, de fato, não é diminuir, não é menosprezar, mas é dizer, eu posso e devo falar sobre outras coisas, porque senão eu me torno singular. Eu me torno única. Eu sou quais são as outras coisas de pauta única que interessam a Érica Hilton? Uma das coisas que tem me interessado... A deputada Érica Hilton. Mas fiquem à vontade, me chamem de você, de Érica, da forma como vocês preferirem. Você quer saber politicamente ou na vida? As duas coisas. Porque são caminhos distintos. As duas coisas são muito interessantes. Aliás, muito interessante. Agora, não vamos perder esse fio. Ela disse, politicamente ou na vida, são caminhos distintos. O que você gosta? Vai ter de revelar as duas coisas. O que te interessa? Vamos para a política primeiro e depois na vida. Depois na vida. Eu tenho focado a minha atuação nos últimos anos, inclusive, em duas frentes que para mim tem sido muito importante, que é o enfrentamento à miséria e à fome. O Brasil voltou a registrar índices de pobreza extremas muito perversos, muito cruel. Aqui em São Paulo eu tive a felicidade de ser autora do Fundo Municipal de Combate à Fome, que foi consagrado pelo colegiado da Câmara. Esperamos agora a Prefeitura destinar os recursos necessários para que o fundo... Combate à fome de todas as pessoas com fome, né? Dos trans com fome. Exatamente. Isso. Outra pauta também que tem atuado muito forte, que tem uma ligação com isso, é o aumento dramático da população em situação de rua. Nós vemos idosos, nós vemos crianças, nós vemos famílias inteiras que foram dizimadas pela crise econômica, que foram dizimadas pela crise sanitária, que perderam tudo e estão morando embaixo das calçadas, em cima das calçadas, embaixo dos viadutos. E quando a prefeitura ainda chega às frentes, a prefeitura sai varrendo e limpando tudo que essas pessoas têm para se protegerem dos bichos, do frio, da chuva. Isso é uma pauta que tem me chamado a atenção e que eu tenho incidido sobre ela. Inclusive, protocolei um projeto bastante importante sobre empregabilidade, projeto de empregabilidade para a população em situação de rua. Vem agora aí, 1º de maio, é aí que esse projeto vai entrar. A gente quer discutir no 1º de maio. Há situação de falta de políticas públicas, não de assistência apenas, mas de dignidade e autonomia para essa população. E um outro tema que eu tenho trabalhado muito, inclusive com o apoio de muitos arquitetos e urbanistas aqui de São Paulo, uma galera massa, que tem me informado, porque a gente não sabe de todos os temas. A gente não tem expertise para falar sobre tudo, mas a gente tem que aprender, porque o cargo de deputada federal não demanda de mim, como você bem colocou, ficar falando daquilo que é óbvio, daquilo que eu já sei. Demanda a gente tentar pensar como nós vamos frear as crises climáticas que têm matado a população pobre do nosso país, né? Todo o ano, as fortes chuvas que já são esperadas vêm, e aí aquela desgraceira, as pessoas perdem entes queridos, perdem casa, perdem tudo. E as cidades, do ponto de vista dos planos diretores das cidades, elas não estão pensando como fazer com que a cidade se repense, se reorganize. Então, essas têm sido frentes das quais eu tenho me interessado em aprender
aprender mais a construir políticas públicas e legislações para trazer um pouco de dignidade e resposta à população. No meio da população, provavelmente tem pessoas trans, tem pessoas lésbicas, tem pessoas gays, etc. Mas eu não estou pensando aqui em gays, em lésbicas, em transexuais. Estou pensando em cidades, estou pensando em pessoas, eu estou pensando em país. Eu estou pensando em resolver uma questão, em encontrar esforços e aliados para resolver uma questão que é muito mais ampla do que a raça, do que a identidade sexual, a identidade de gênero, mas que, no fim do dia, atinge na primeira ordem estas pessoas. Quando a gente olha o cenário epidemográfico da população em situação de rua, a grande maioria é negra, a grande maioria é mulher, assim também é com relação às pessoas que estão vivendo nas encostas, nas beiras dos rios e etc. Então essas têm sido áreas que têm me chamado muita atenção, que têm me interessado e que eu tenho buscado pensar como nós vamos desenvolver políticas públicas para gerar mais emprego, para gerar mais oportunidade, para tirar as pessoas das ruas, para enfrentar as crises climáticas, para fazer com que a partir do orçamento e do plano diretor as cidades possam estabelecer metas de resiliências para elas mesmas, e esse é um desafio que tem tomado horas do meu tempo, assim, tem tomado bastante tempo, porque eu tenho que aprender bastante. Quer ser presidente da República? Ainda pensa? Todo mundo me faz essa pergunta e aí as minhas redes sociais vivem bombardeadas de presidente o tempo inteiro. Imagina, agora a gente está armando toda a extrema... O Nicolas, assim que ela falar que sim, o Nicolas vai vestir uma peruca e vai... vamos ter uma presidente! Nicolas, você é patético. Quer ser presidente da República? Hoje eu penso mais. A ingenuidade da infância, de quando eu assisti o discurso político, me atraía muito mais do que hoje, quando eu compreendo a dureza, a crueldade. Eu entendi quando a senhora falou penso mais, quer dizer, a senhora acha mais difícil do Hoje eu acho mais difícil, hoje repenso mais. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não entendia nada e só achava aquilo tudo muito bonito, e aquela falação toda, e aquela coisa, aquele espetáculo, porque a política é um grande palco, é um teatro, é uma performance o tempo inteiro. Aquilo sempre me chamou a atenção. Sabe, desculpa, eu falo que eu interrompo demais. Isso aqui é bate-papo, gente, tem que interromper mesmo. Falam isso pra você? Falam lá nos comentários, Reinaldo interrompe demais. Você também, não é só pra mim. Eu falo mal de mim? Mas o Obama chegou à presidência dos Estados Unidos, tem 13% de negros nos Estados Unidos. Só 13%. No Brasil tem 53%. É isso aí. E ele chegou lá com 13%. Eu acho que os trans no Brasil não são 13%, mas por que não? Pela dureza, eu não disse não. Entendi. Eu não disse não e não disse sim. Eu disse, hoje eu me questiono mais, inclusive depois do golpe. O golpe foi um lugar que falou, eita, olha isso aqui. Se a gente não mudar primeiro o que é o legislativo brasileiro, talvez ser a primeira presidenta trans, negra do Brasil, ou indígena, ou qualquer uma que fuja, seja uma tarefa extremamente desafiadora, cruel, adoecedora. Mas ser goste na vida insana. É coisa que anjo passa para homem, mulher é plural. Pode ser. Pode ser. Mas então hoje eu penso, eu falo, será? Será que quero? Será que é a presidência da República o meu lugar? Ou será que o meu papel é aqui no Legislativo? A última matéria que dei para a Marie Claire, a penúltima, na verdade, eu disse que queria e ainda quero ser senadora da República. Porque acho que no Senado a gente tem condições de fazer um trabalho. Acho que quando eu chegar ao Senado, se chegar ao Senado, eu estarei mais perto da presidência da República. Voto é secreto? O voto é secreto. Eu vou votar nela pro Senado. A senhora não se vê mais fora da política? Me vejo. Se vê? Me vejo. Fazendo? Olha, eu apresentaria Eu não vejo, tá? Quer dizer, claro que eu sei. Você poderia apresentar um podcast com a gente? Programa de Se a senhora não televisão. for eleita, reeleita, claro que eu sei que tem condições intelectuais de fazer outra coisa. Mas eu acho que será, e eu acho que a senhora não quer sair da política. Hoje eu não quero sair da política, mas eu me Sim. vejo fora da política. Tem dias que estão tão duros e cruéis Vou que largar às essa vezes merda eu me toda. pergunto, mas Pode será? falar merda? Será que eu não posso fazer outra coisa? Será que eu não posso existir, brilhar em outro lugar? Em Eu me que vejo lugar? brilhando em vários outros Mas lugares. a senhora Olha, imagina que lugar? eu seria uma ótima apresentadora de Seria. programa de televisão. Seria. Eu adoraria Espetacular, aliás. apresentar um programa de televisão. Aliás, se não for reeleita, desempregada, não fica. Não fica. Adoraria lançar uma linha de maquiagem, sabe? Alguma coisa no universo da moda, no universo da beleza, no universo do autocuidado. A gente perdeu um fio lá atrás que era sobre a vida. Isso. Né? Uma coisa. Isso, o que nós eu gosto- estamos ainda, está faltando a vida. E a
vida. Eu gosto muito de moda, eu gosto muito de cuidado, de skincare, de maquiagem, Eu do também, universo mas do não cabelo. Então, eu adoro isso, eu gosto. Então, eu me vejo trabalhando com isso. Eu faria isso perfeitamente. Mas eu adoraria ter um programa de televisão, ser Eu apresentador. sempre